Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais esta oportunidade. Que possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos para ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Roberto. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco nessa tarde mais quentinha, mais suportável. Peço um pouquinho de paciência, que eu ainda estou meio resfriado, estou meio rouco. Para hoje, eu trouxe para a gente dar uma estudada na Lei do Progresso. E achei muito interessante quando estava pesquisando, que eu encontrei essa afirmativa dessa antropóloga americana, chama Margaret Mead, e ela disse, ao perguntarem a respeito da civilização a ela disse que o primeiro sinal de civilização de uma cultura é encontrar, como foi encontrado, um fêmur consolidado. Porque, assim como na natureza, como a gente diz, né, os animais selvagens, quando quebram a pata ou alguma coisa, já viu, né? Já era, porque não tem como consertar alguma coisa que aconteceu lá na selva. E nós, há alguns milhões de anos atrás, era assim também, né? Quebrou, acabou. Porque os habitantes daquela época viviam mudando de lugar, porque tinham que ir atrás de onde tinha alimento, né? E não dava para ficar levando uma pessoa que tivesse com uma perna quebrada, ou um braço quebrado. Perna era mais difícil ainda, né? Então ela diz justamente que o sinal de civilização é quando alguém se preocupa, né, de cuidar de uma pessoa que está com a perna quebrada. Na verdade, há 2000 anos atrás, o nosso Mestre Jesus colocou isso bem claramente para nós, que para que a gente pudesse estar preparado para isso que virá, né? A regeneração, ou seja, a evolução da nossa civilização do planeta Terra, nós deveríamos observar duas leis muito importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E isso aí é um sinal de amar o próximo, né? Porque a gente vai se preocupar, vai ajudar a pessoa a poder aguardar a perna se consolidar. Ou seja, tinha que receber alimento, tinha que ter alguém para cuidar dessa pessoa que conseguiu que esse fêmur consolidasse. A questão 793, Kardec pergunta, então, ao mundo espiritual os indícios de reconhecer uma civilização completa. E o Livro dos Espíritos, na verdade, ele não foi escrito para os contemporâneos de Kardec. O Livro dos Espíritos ele foi escrito para a nossa época e mais à frente. Porque se a gente lê aqui qual é a resposta do mundo espiritual, a gente vai ver que a gente não está ainda numa civilização completa, né? Reconhece-las pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Há 160 anos atrás, hein, gente, que foi escrito isso.
porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então a gente vê bem que a gente está bem dentro disso que ele está dizendo aqui, né? Quer dizer, que o mundo espiritual está dizendo, né? E aí Kardec, ele complementa o seguinte: a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. No próprio planeta Terra, a gente tem várias civilizações diferentes, né? Hoje em dia, que a gente tem possibilidade de conhecer o planeta todo, né? Eu não sou tão idoso assim, mas quando eu era garoto, quando ia no Anchieta, tinha a Rádio Friburgo, né? Falava para Nova Friburgo, para o mundo, que ele dizia. As notícias, por exemplo, do que acontecia no Japão, ele anunciava uma semana depois, né? Vinha de telégrafo para o Rio, do Rio para Friburgo, quer dizer, eram notícias demoradas. Hoje a gente vê o tsunami ao vivo. Então a gente vê a diferença também entre as civilizações, é claro. E a gente sabe que no planeta Terra tem várias etapas diferentes de civilização. Mas todas elas estão ainda engatinhando na parte moral. Nós, inclusive, né? Por mais que a gente ache que já é civilizado, a gente parar para pensar um instantinho, a gente vai ver que moralmente a gente ainda está engatinhando. Mas os problemas que a civilização traz consigo são problemas que fazem parte do nosso aprendizado. Muitos de nós acham que o sofrimento é uma parte importante na nossa formação. Mas a questão é que o sofrimento não é que a gente goste de sofrer, não. A questão é que o sofrimento faz um efeito maior sobre nós do que o amor. Porque a gente já está num estágio que a gente necessita sofrer para poder ter um incentivo extra para se melhorar. Aqueles de nós que sofrem talvez menos, é porque já conseguiram andar um pedacinho maior. Enquanto outros sofrem mais e então ainda precisam caminhar um pouco. Muitos acham assim, como a gente pode ser feliz num planeta como a Terra se existe tanto sofrimento? Bom, se a gente fosse pensar dessa maneira realmente, aqueles irmãos nossos que já estão mais adiantados, que já vivem num planeta mais adiantado que o nosso, onde não existe mais o sofrimento, eles também não poderiam se sentir felizes. Mas por que eles se sentem felizes? Porque eles já sabem de uma coisa que nós não sabemos. Que todos nós vamos conseguir chegar lá. Por mais incrível que pareça, Deus nos criou para nós sermos felizes. Ele não nos criou para a gente sofrer. Então, esses espíritos mais adiantados, eles já passaram por isso que nós estamos passando e sabem que é possível conseguir. E como é possível conseguir, eles se sentem felizes, porque eles sabem que amanhã ou depois eles vão nos abraçar. Porque nós vamos estar na mesma situação. Mesmo aqueles que insistem no caminho equivocado, até eles, por quê?
uma coisa que é impossível nós fugirmos é do progresso. Não existe possibilidade de nós não progredirmos. O progresso é uma lei de Deus. Então nós vamos ver que à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Então, a civilização tem coisas que nos fazem mal, né? E nós também contribuímos para isso, né? A gente vê uma coisa espetacular quando eu voltei para Friburgo, depois de alguns anos fora, a gente viu lá o Rio Bengalas, né? Que está aqui na frente. Aqui. De tarde, quando esquentava muito o sol, não dava para andar na beira do rio porque tinha um mau cheiro. Nessa época que eu era garoto, a gente ficava apostando qual vai ser a cor do rio. Um dia era verde, um dia era vermelho, um dia, né? Porque as indústrias jogavam os corantes simplesmente dentro do rio. No outro dia eu passei de manhã caminhando ali, tinha uma garça tendo um trabalhão danado para pegar um peixe desse tamanho. Vocês imaginam com a velocidade com que a natureza se recompõe. Porque essa captação de esgoto, ela não existe há, acho que 5 anos ou 6 anos. E a gente acha muito ruim, né? Que a conta d'água dobrou, né? Hoje se paga metade é água e metade é para consertar a água, né? Mas ninguém gosta de pagar esgoto, só gosta de pagar água, né? Enfim. Mas de qualquer maneira, a civilização, né, como a gente conhece hoje, ela já foi pior, não é? Hoje nós vivemos bem melhor do que há 50 anos atrás. Muitas coisas que hoje em dia a gente não concorda porque fica sabendo, existiam bem pior há 50 anos atrás e a gente realmente não ficava sabendo. Porque não existia essa possibilidade de comunicação. Hoje em dia, uma coisa mais perigosa que existe é isso aqui. Que se houver alguma discussão na rua, alguma coisa diferente, já tem gente filmando, já tem gente fotografando e tal. Então, a gente vê que a individualidade ninguém tem mais. Né? Privacidade, aliás, ninguém tem mais, né? E aí a gente vai ver que a criação do planeta, a ciência concorda hoje em dia, que foi há 4 bilhões de anos atrás. E essa criação, como planeta primitivo, né, veio desenvolvendo, e a gente vai perceber que o desenvolvimento do nosso, como seres imortais, no início é muito mais trabalhoso. Né? A partir de um determinado momento, o desenvolvimento se torna mais fácil. Fácil para quem? Para nós? Não. Para a visão de Deus. Porque no início ele tinha que olhar para tudo. Hoje em dia não, né? A gente já tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer com tranquilidade muitas coisas que antigamente a gente não podia fazer. E esse tal de livre-arbítrio é um grande problema, porque nos tempos atuais, as pessoas, ou uma grande parte das pessoas, só conhece os direitos. Dever, ninguém se preocupa em saber quais são os deveres. Né? E, na verdade, devia ser o contrário. Primeiro conhecer os deveres, para depois exercer os direitos. Né? Mas existe uma regra bem simples e geral para tudo isso, que é o nosso direito vai até onde começa o direito do próximo. Ou seja, tem um limite. A gente não pode ultrapassar esse limite. E essa convivência
é que está sendo um problema muito grande, porque a falta de respeito ao próximo está ainda muito grande. Então a gente vai ver que a questão do sofrimento é uma questão bastante complicada, mas necessária. E o sofrimento, depois que a gente conhece a doutrina espírita, a gente começa a entender o porquê do sofrimento. Por que a gente sofre? Porque Deus olha para a gente e fala assim: ih, não gostei daquela ali não. Não fui com a cara daquele. É isso? Não, para Deus, todos nós somos iguais. Ele não vê diferença nenhuma entre nós. Porque Ele sabe que todos nós, como Pai que Ele é, todos nós temos potencial para acertar. Temos potencial para sermos felizes. Mas cada um tem o direito de escolher o seu caminho. E essa escolha de caminho é que provoca o sofrimento. Porque nós, assim como todo o universo, estamos sujeitos a uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Não tem como escapulir. E aí a gente vai lembrar, né, o que o nosso Mestre Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. As pessoas adoram semear sem se preocupar. Mas na hora de colher, não querem. Mas não tem como escapar. Mas ainda tem uma coisa espetacular. Porque, mesmo que o sofrimento seja individual, nós podemos ajudar as pessoas que sofrem. Não carregando o sofrimento dele ou dela. Mas nós podemos ajudar dando força, dando apoio. Mas será que apoio é importante? Gente, uma das coisas que eu demorei muitos anos para entender é que o apoio é importantíssimo. O mais difícil que existe para uma pessoa que sofre é se sentir solitária. A pessoa sozinha, ela sofre duplamente. Porque ela imagina, naquela intensidade do sofrimento, que ela está abandonada. Ela não tem forças para conseguir nem acessar o seu anjo da guarda. Então, a solidariedade é uma coisa importantíssima. É uma ajuda inestimável. Sentar ao lado de uma pessoa que sofre e ouvir ela, segurar a mão, ou simplesmente ficar sentado fazendo uma prece, é um remédio muito grande. Vocês podem ter certeza que é uma ajuda muito importante. A gente vai ver então que uma civilização completa somente pode ser reconhecida quando apresenta duas forças de harmonia. O desenvolvimento moral e o intelectual. E disse que o desenvolvimento intelectual, ele vem antes do desenvolvimento moral. Porque com o desenvolvimento intelectual, o ser consegue entender a necessidade do desenvolvimento moral. Chega num determinado patamar, aonde a gente, tendo uma compreensão intelectual boa, a gente vai ver que o caminho mais fácil para a gente andar com os menores problemas é justamente o caminho do amor. E o caminho do amor é justamente o desenvolvimento moral. É onde a gente vai parar de pensar só na gente e vai começar a pensar também no outro. Vai começar a se preocupar com as coisas que não são
importantes para nós, mas podem talvez ser importantes para o outro. E só o fato da gente se preocupar com isso, já é um avanço grande. Porque vocês podem ter certeza, muitas pessoas não se apercebem que é importante isso, se preocupar com o outro. Então, vivem, vamos dizer assim, seguindo a corrente. Não param para refletir a respeito das coisas que vêm no dia a dia. Tem pessoas que saem de dentro de casa de manhã e não prestam atenção nem no céu. Não sabe nem se tem sol, se não tem. Se acorda ainda de madrugada, apesar de que agora, 4 horas da manhã já está claro, né? Mas se acorda de madrugada, não sabe se tem estrela no céu, se tem lua, se não tem. Tem pessoas assim. Elas não se preocupam com o que está em torno. Elas vivem assim, retilíneo. Todos os dias são iguais para ela, a não ser a sexta-feira. O sextou é importante. Então a gente vai ver que a encarnação, nossa encarnação, não é uma tarefa assim fortuita, não é uma vinda aqui só sem um planejamento, sem um objetivo. A nossa encarnação é uma coisa muito bem preparada. É muito bem planejada. Por quê? A gente vem para dar certo. Que se a gente reencarnasse e já se soubesse de antemão que não vai dar certo, Deus não seria Deus. O que acontece? Quando a gente reencarna, a gente tem várias coisas para resolver que são individuais. Mas nós vamos fazer parte de um todo. Nós vamos fazer parte de um conjunto de atividades. Será que eu tomo mais uma pastilha? Vamos ver, né? De repente a pastilha vai resolver. Então a gente vai chegar no início da nossa encarnação. Nós vamos chegar na nossa família e vamos fazer parte de alguma coisa que já existe, né? E aquilo que já existe, nós vamos somar as atividades, o dia a dia, os problemas, as dificuldades e as soluções, claro. Isso vai fazer o dia a dia nosso, que nem sempre tem a ver com o que a gente tem aqui para resolver. E essa atividade, ela vai ajudar a gente a fazer a parte que Deus espera que nós façamos. Por incrível que pareça, Deus espera que nós ajudemos na obra dele. Apesar de todas as nossas imperfeições ainda, ele dá para nós essa oportunidade, essa responsabilidade de ajudar na tarefa de progredir junto com o planeta. Porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós temos que fazer sempre a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não vai acontecer nada. Muitos de nós pensam que se a gente viver direitinho, sem gerar nenhum problema, nós vai estar tudo tranquilo, vai estar tudo bem naquela nossa encarnação. Não. Além de nós trabalharmos para o bem, nós ainda temos a responsabilidade de
cuidar, porque se a gente não prestar atenção naquilo que nós temos que fazer como parte da engrenagem, essa engrenagem não vai funcionar. Então nós temos essas duas responsabilidades. E a responsabilidade de fazer a engrenagem funcionar. Não é pensar assim, não. Ah, hoje não precisa não, porque está todo mundo, tem bastante gente, aí vai funcionar direitinho. Não. Nós fazemos falta sempre. Sempre que a gente não está naquilo que nós nos propomos fazer, seja no trabalho remunerado, seja nas atividades não remuneradas, seja nas responsabilidades civis, seja nas responsabilidades na família, sempre que a gente abrir mão disso, vai fazer falta. Sempre vai fazer falta. E isso aí faz parte da nossa responsabilidade na obra de Deus. Ele espera que a gente contribua dessa maneira, mesmo que seja uma coisa mínima, menor do que um grão de areia, uma poeirinha. Mas é uma poeira necessária. E o importante, o mais importante dessa contribuição é que a gente sempre faça o nosso melhor. Mais ou menos não serve. Tem que ser o nosso melhor. Tem até uma história interessante de um trabalhador, um carpinteiro, que tinha uma habilidade muito grande e trabalhou muitos anos. O patrão dele vivia satisfeito com ele. E quando ele falou que ele ia se aposentar, o patrão dele falou assim: eu queria que você fizesse só mais uma obra para mim. Agora que eu ia me aposentar, né? Aí ele deu o encargo da obra, ele fez, mas ia lá se arrastando, mas ia com má vontade, não sei o quê. Enfim, quando terminou a obra, o patrão falou assim: ó, toma aqui, a chave da casa que você construiu é sua. Então, vocês veem que é bem possível, né? É bem possível, não. Com certeza nós estamos construindo a nossa casa. Porque o planeta Terra, ele não vai evoluir se a gente ficar sentado esperando ele evoluir, não. Mas o que é o planeta Terra? É essa bola que a gente mostrou aí? Ou será que é a civilização do planeta Terra? Se for a civilização do planeta Terra, a gente vai entender que ela só vai progredir com a nossa ajuda. E é justamente isso. Não existe possibilidade de progresso sem a gente trabalhar por ele. Progresso só existe se nós trabalharmos por ele. E é claro que aqueles que vão fazer essa contribuição mais ou menos não podem querer usufruir das mesmas regalias daquele que se empenhou 100%. Mas isso é muito complicado da gente aceitar. Por quê? É a mesma dificuldade que a gente tem de aceitar que eu tenho um problema e o meu vizinho não tem problemas. Ele vive tranquilo. Nós somos iguais, mas por que essa diferença? Nós, que somos espíritos, a gente já entende isso, né? Que se a gente não fez alguma coisa que levasse a esse problema hoje, nessa encarnação, a gente fez em alguma outra. E hoje a gente está passando pelas dificuldades que Deus impôs. Essa é que é a grande coisa que a gente precisa entender e aceitar. Deus não impõe nada. Nós é que escolhemos
Porque a nossa consciência, enquanto seres imortais, cobrava de nós. Eu tenho que corrigir aquilo que eu fiz, que não foi legal. Então, num determinado momento, eu decido, não, nessa encarnação eu vou resolver esse problema. E aí passa por dificuldade. A gente não lembra. Ah, não é possível. Será que eu escolhi mesmo isso? A gente não lembra. Mas, por outro lado, também a gente não lembra as besteiras que fez. Quer dizer que, de repente, se a gente lembrasse as besteiras que fez, seria mais difícil a gente aguentar, né? E dentro da família, por estar, vamos dizer assim, mais próximo, é o local onde a gente vai se formar. A gente vai fazer o treinamento inicial para poder depois contribuir para a civilização. Porque a família é um laboratório de atividade em número pequeno, onde a gente vai treinar, onde a gente vai aprender a se preocupar com o outro, onde a gente vai aprender a respeitar o próximo, onde a gente vai aprender que não é só venha a nós e vosso reino nada. Nós temos direitos, mas nós temos obrigações, que nós precisamos contribuir para aquela unidade progredir. Porque depois, na sociedade, fica tudo mais fácil. A gente vai ver aqui que o psiquismo humano, ele é uma coisa bastante complexa, porque nós somos seres individuais. Cada um de nós é diferente. Não existe nenhum de nós que seja igual ao outro, enquanto seres imortais. Aí volta aquela questão de, no Livro dos Espíritos, não ter sido escrito para a época de Kardec. Ele foi escrito para os tempos atuais. Que hoje em dia, com a gente sabendo da questão do exame do DNA, a gente entende isso bem, né? Não existe nenhum de nós igual fisicamente. Então isso quer dizer o quê? Que se nós não somos iguais fisicamente, nós também não somos iguais como seres imortais que estamos usando o organismo físico temporariamente. E nesse momento, a gente consegue entender que, apesar das nossas diferenças, a gente tem um objetivo importantíssimo, que é justamente contribuir para o progresso da sociedade, para o progresso do planeta Terra. Mas não planeta Terra físico, mas planeta Terra civilização. Nós somos aqui o planeta Terra. Porque muitos de nós, provavelmente, estamos aqui fazendo um trabalho que traz satisfação para nós. Nós estávamos conversando antes, não existe nada melhor na nossa vida do que a gente fazer alguma coisa que a gente gosta. Mas a gente pode aprender a gostar do que faz também. Não é se conformar, é gostar. Basta a gente ver os aspectos positivos daquilo que a gente faz. Basta a gente ver o que contribui aquilo para o todo, aquilo que a gente faz. Então, tudo que a gente faz tem uma importância. Não tem uma engrenagem, como a gente mostrou ali anteriormente, não tem uma engrenagem maior e menor, uma que seja mais importante ou menos importante ali, não. Todas elas são importantes no funcionamento da nossa coletividade. E aí a gente vai ver que a lubrificação
ou seja, cada um fazer a sua parte, é muito importante. E tem um problema sério nosso, que a gente fica prestando atenção para ver se o outro está fazendo o que deve fazer. Mas isso não é problema nosso. Não é importante. Acho que eu já contei para vocês a história do incêndio na floresta, que aí estava o leão e todos aqueles animais ali na beira do rio, né? Porque o incêndio não passava do rio. E o mandorinha passava na água, molhava a asa e jogava a água por cima do incêndio. E o leão falou com ela: o que você está fazendo aí? Acha que vai adiantar alguma coisa você ficar jogando essas gotinhas de água em cima do fogo? Aí ela falou assim: bom, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, o fazer a nossa parte é essencial. Não se preocupar se o outro está fazendo ou não. Por quê? Na hora H, a nossa consciência, né? Porque nós não vamos chegar perante um juiz. O juiz, quando a gente desencarnar, vai ser a nossa consciência. E a gente for colocado frente aos problemas que a gente deixou de resolver, as coisas que a gente podia ter feito e não fez, nós vamos olhar para aqueles problemas que a gente vai ter que corrigir, vai falar assim: mas fulano também não fez. Não. O problema é só nosso. Sempre vai ser só nosso. Então, se a gente não se preocupar com o que cabe a nós, fica muito difícil da gente conseguir progredir. Progresso que eu quero dizer em termos morais. Porque esse progresso moral, ele é individual e vai ser importante para quem? Para nós somente. E cada vez que a gente tiver um pontinho a mais de progresso moral, a gente vai perceber que a gente vai poder fazer uma coisa espetacular. Não é deitar na rede e desfrutar não, gente. A gente vai poder ajudar o outro. Que é outra coisa difícil de se entender. Quando a gente olha para a situação atual, não vamos olhar nem para o planeta, vamos olhar para a situação atual no nosso país, e a gente fala assim: caramba, mas eu tenho que ficar convivendo com essas pessoas aí, assassinos e ladrões, corruptos. Né? Porque a gente sempre acha que a gente já é mais bonzinho. Mas a obra de Deus é tão maravilhosa que ela possibilita que a gente possa aprender, porque quando a gente sofre devido a isso, nós estamos aprendendo. E quando a gente tem oportunidade de ajudar, é porque a gente já está um pouquinho melhor. Olha só que engrenagem perfeita. Aqueles que estão naquele estágio, eles não merecem a oportunidade de uma reencarnação? Como eles vão se corrigir? Como foi a nossa anterior ou as anteriores? Será que a gente não era igual ou pior? Então a justiça de Deus é espetacular por causa disso. Ela não vê essa diferença. Deus trabalha com um único instrumento, que é o tempo. E a gente vai chegar aqui numa parte interessante, que é a paixão. A paixão, que muitas vezes a gente confunde a paixão com o amor, né? Ou outras inclinações, mas a paixão é uma chama que faz a gente fazer coisas sem medir esforços. Paixão, por exemplo, foi que durante o Covid fez com que diversos cientistas
conseguissem em um tempo recorde descobrir uma nova vacina, ou descobriram até 4 ou 5 espécies diferentes de, como se diz, de componentes, né? Eu não estou lembrando da palavra, porque tem aquele sistema tradicional de vacina e eles ainda tiveram mais 2 ou 3 alternativas diferentes para o mesmo problema, alternativas diferentes de modo de criar a vacina. Isso aí é a paixão. Seres que, claro, que tinham preparo, mas que não mediram esforços para resolver o problema. Aí muitos dizem assim, não, mas ganhavam dinheiro. Claro, o dinheiro é um incentivo. Deus permite que a gente ganhe dinheiro justamente para incentivar a paixão. Ganhar dinheiro não é pecado, não. Roubar, sim, mas ganhar dinheiro com trabalho honesto não é pecado, não. A gente não precisa ter vergonha de ganhar dinheiro trabalhando, não. Mas a paixão é esse instrumento que faz com que a gente faça coisas sem medir esforços, né? A gente conhece outros tipos de paixão, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na irmã Dulce, a paixão dela era cuidar de pessoas necessitadas, ou um que ainda está encarnado, o Divaldo, que estava no outro dia falando, teve mais de 5.000 filhos, quer dizer, ele cuidou de mais de 5.000 crianças. É uma paixão, porque ele abriu mão de todas as coisas para fazer esse trabalho. E muitas pessoas que anonimamente fazem isso. Lá no Laje mesmo tem um rapaz que faz exercício físico com os idosos e eles detestam, né? Eu não sei porquê. E faz tão bem, mas eles detestam. Um idoso perguntou a ele assim, você ganha para fazer isso com a gente? Ele falou, claro que sim. Mas eles detestam. Fica meia dúzia fazendo exercício e uns 20 olhando os outros. Até parece que olhar adianta alguma coisa. E ó, para o coração faz bem, para a digestão faz bem, para o ânimo geral faz bem. E não importa se está na cadeira de rodas, não, porque o movimento sempre ajuda. E aí, coloquei ele no meu Facebook e fui ver, caramba, o camarada faz um monte de coisa. Sábado, domingo, feriado. Eu fiquei pensando assim, caramba, enquanto eu estou assistindo o Globo Repórter, o cara está fazendo futebol com as crianças. Ele tem uma coisa de futebol infantil, juvenil, mas ninguém sabe disso, né? Então, ajudar não são só coisas que aparecem assim no jornal, que tem prêmios, não. A paixão dele é justamente essa ajuda que ele faz. E quando a gente então fala em um país altamente civilizado, sabemos que nele proliferam as paixões mais tristes. E isso é verdade, né? Infelizmente, são os problemas que a gente passa, né? Porque o Evangelho de Jesus, o único educador que assegura às almas a paz interior. Os homens aprendem alguma coisa e aplicam na destruição, onde as dominantes são o orgulho e o egoísmo. Gente, isso ainda é o nosso grande problema, né? Mas, uma coisa, hein? Não precisa ficar perfeito, ser perfeito para ajudar, não. A gente, mesmo com defeito, mesmo sendo orgulhoso, mesmo a gente sendo egoísta, a gente pode ajudar assim mesmo. Não tem problema nenhum. Não precisa antes se livrar dos defeitos para depois começar a ajudar, não. Depois a gente vai ver que o mais importante é isso aí.
no popular a gente fala de cair a ficha, né? O pessoal mais novo nem sabe por que existe essa palavra, né? Esse termo, cair a ficha. Só quem é da época do orelhão é que sabe o que é isso, né? Na época do orelhão, não sei se vocês usaram orelhão. Orelhão era aquele telefone que tinha um monte de lugar nas ruas, né? E na primeira fase tinha uma fichazinha assim, que tinha 2 ranhuras de um lado e uma ranhura do outro. Ela só entrava numa posição. Aí a gente jogava lá dentro, discava. Tem gente que não está acreditando que existia isso não. Aí discava o número. Aí quando a pessoa atendia lá, fazia plac, caía a ficha. E o cair ficha que a gente fala hoje em dia é isso. É acordar, despertar para a realidade de que nós somos seres imortais, que nós estamos aqui para resolver não os problemas da humanidade, nós estamos aqui para resolver os nossos problemas. Mas por coincidência, os nossos problemas resolvidos vão ajudar pessoas que convivem conosco. Então, enquanto a gente vai no nosso dia a dia ali, tentando se melhorar só um tiquinho, a gente vai estar podendo ajudar os outros. E as oportunidades não faltam. Bate na porta da casa diariamente. O que a gente fala no centro espírita, né? É que quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Porque tem gente que fala assim, não posso ainda. Se alguém convida, não tenho condições. Talvez, tem pessoas que acham assim, que vai aparecer assim uma voz, lá do além, Deus falando assim, fulano, agora você já está pronto, pode aceitar a tarefa. Mas a questão não é bem assim. Primeiro que Deus não se preocupa com essas coisas, porque Ele estabeleceu as leis dele. E tem os emissários, e os emissários dos emissários, enfim, aqueles que vivem conosco no dia a dia, é que vão e falam assim no ouvido da pessoa assim, ó, chama fulano que ele já está no ponto para trabalhar. Pede fulana para fazer isso, porque já está no ponto para trabalhar. Assim é que surgem as oportunidades. Isso quando a gente não passa em algum lugar e uma pessoa pede ajuda. Ajuda simples. Coisas corriqueiras. Porque, gente, vamos combinar. A gente não pode começar a fazer tarefa que o Chico fazia, né? As nossas tarefas têm que ser realmente assim, como a gente fala no popular, arroz com feijão, né? Nós não temos condição de fazer tarefas dele. Mas um dia a gente tem que começar. Porque se não começar, num determinado momento, vai aprender como? Tudo na vida a gente aprende. No outro dia a gente estava conversando a respeito da eutanásia. Aí eu falei com a pessoa assim, olha, a eutanásia, ela é uma coisa terrível. Porque às vezes a gente vem numa encarnação de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Será que 90 anos é muito tempo para a gente poder pedir perdão? Existe um aprendizado imenso. E quantas histórias a gente já ouviu de seres que, como a gente chama no leito de morte, né, conseguiram perdoar ou foram perdoados? Aqueles últimos instantes. Então, vê como a vida é importantíssima, porque às vezes a gente passa uma encarnação inteira treinando, dá um desculpa ali, ou não tem importância acolá, e vai levando,
Daqui a pouco a gente consegue perdoar uma coisinha mais genérica, e vai. Por quê? A gente está acumulando experiência, acumulando aprendizado, para lá, naquele ponto, conseguir perdoar. Valeu a pena? Se a gente ouvir as histórias, que às vezes é um problema que se acumulava há séculos, claro que valeu a pena. 80, 90 anos não é nada de aprendizado. Então a gente tem que observar esses detalhes pequenos, ter atenção para isso, porque faz a diferença. Eu não quero ultrapassar, a gente esperou 5 minutos, né? Mas não vou ultrapassar, não. Então a gente vai colocar aqui uma reflexão para a gente levar para casa, a respeito dos ensinamentos do Evangelho. Todos os ensinamentos do Evangelho são de origem divina, que fazem entender a mensagem de Deus em todas as faixas evolutivas da Terra e dos planos espirituais. A Galileia e a descendência de Davi estão, pois, na intimidade das consciências. Jesus é o despertador cósmico das consciências das almas, para que o Cristo nasça no coração de cada um. O Cristo volta, mas dessa vez no mundo interno das criaturas, não de uma vez para todos, mas na gradação da escala a que pertence a alma. Jesus é um instrumento de preparo divino e humano para todos os povos. Muita paz para todos.